and gentlemen! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Coencast. E no episódio de hoje eu trago ela, que com todo o respeito, mas foi uma das minhas principais inspirações para minha virada de chave no trade. Ela não sabe disso, nem você sabia, mas agora estaremos juntos aqui, eu e Ariane Campolim. Bem-vinda, mana! Hello, gente! Muito obrigada pelo convite, Coen. Tô super feliz de estar aqui. Agora eu tô assustada, assim, né, gente? Porque o Coen, na verdade, foi uma das primeiras pessoas que eu segui quando eu comecei na área de trade. Os vídeos, o que é média móvel, o que é não sei... Tudo eram os vídeos dele que eu assisti, entendeu? Aí quando eu comecei com esse trade influencer, que até hoje eu não entendi o que isso faz, ninguém queria gravar live comigo. Só o Coen quis gravar comigo. Aí eu peguei ele e falei, vamos gravar o podcast, você vem? Eu falei, opa, pera aí que eu vou dar um jeito que a tia vai. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, sempre muito bom te ver, Coen. Bem-vinda, poxa, assim, vou agora explicar o motivo do porquê eu te apresentei assim, talvez você nem esperava isso. Não, estou com a cara assim. Né? Tá vendo? Então, eu tava conversando com o Igor agora, aqui antes de vir pra cá, e aí eu tava falando, pô, Igor, ele perguntou assim, ela é sua aluna ou não, de onde você conhece e tal. Eu falei, eu lembro que ela me seguia antes de eu entrar na XP, antes de eu virar analista. Não, eu já era analista, mas quando eu era do portal, acho, você me seguia naquela época. Né? Eu comecei no portal por causa do Caio, que o Caio era físico, aí eu conversei com ele no LinkedIn, gente. Nossa, você manda mensagem no LinkedIn, a tia manda. Caramba. Aí ele pegou e falou, não, segue lá as coisas do portal do trader, não sei o quê. Aí ele começou com aquele trem de fluxo, eu falei, não tem nada de acho que não, gente. Aí ele, segue o Coen, porque lá ele é mais análise técnica, gráfica, você vai entender. Aí eu falei, agora melhorou muito, entendeu? Então, assim, primeira coisa que eu aprendi, botar uma média, as coisas... Tudo lá, sala ao vivo, foi tudo com você, Coen. Tá vendo? E aí eu pensei na hora do Igor, né? Eu pensei assim, cara, hoje ela trada, manda ver, arrasa, resultados excelentes. E que bom pra você, que você, humildemente falando, que em algum momento você parou de me seguir, foi buscar outros conhecimentos, você cresceu muito rápido na minha visão, pelo que eu vi. Né? Eu te acompanhei depois, passei a te acompanhar, você cresceu muito rápido, passou a ter os resultados que você tem, e aí meio que inverteu o jogo, né? O antes professor, um pouco, né? Passou a ser aluno. E não sei se você sabe ou não, mas eu sou seu aluno e aprendi bastante com você. Tá vendo? Gente, nossa, fiquei sem palavras. Como que faz podcast pra falar? E quando as palavras faltam, fudeu. Desculpa, gente, falei fudeu ao vivo. Não tem problema. Deixa eu explicar pra você, Ari. O podcast é nosso, mas eu quero te falar primeiro, que você não sabe. É bom a galera saber. Eu tava recentemente... Eu tava, mais ou menos no início do ano, conversando com um empresário. E eu falei pra ele que eu tava eu gosto muito disso, né? De me reconstruir, de me reinventar. E aí, conversando com ele, ele falou assim, cara, por que você não volta à sua origem? E aí eu fiquei pensando, cara, minha origem? Sua origem. Falei, bom, mas minha origem é o quê? É tradar? É trader? Falei, mas eu tô tradando. Mas qual será a minha origem mesmo? E aí comecei a voltar. Falei, cara, minha origem era trade e não era ser analista. Porque antes de ser analista, eu fui trader. Tem muito analista que é analista direto. Mas antes de ser analista, eu tradei de verdade. Falei, cara, eu preciso voltar. E eu pensei, bom, eu vou aprender com quem? E comecei a ver as pessoas que não davam bem. E aí, fui direto em você. Porque eu vi que você manda muito, né? Eu fui direto em você, fui ver exatamente o que você usava, pra você poder chegar lá. Eu gosto muito de modelar de pessoas boas, né? Então, me aprofundei muito. E hoje, uma das coisas que eu uso bastante para poder ter meus resultados no trade é usando as técnicas que você usa, do Oliver Velez, né? Principalmente, né? Baseados nele. Não 100%, ele sempre dá uma mudada um pouquinho, né? Algumas coisas eu mudo em relação ao meu operacional, em relação ao Brasil, mas muitas coisas dos gatilhos de entrada, principalmente, eu uso as entradas dele, que são as entradas que você usa, né? Então, queria agradecer aqui, né, publicamente, para todos que estão nos assistindo aqui nesse podcast. Obrigado a você por ter me ajudado bastante, sem você saber. Tá bom? Tá vendo? Tá vendo, gente? Eu cheguei aqui falando pra ele que eu tava de saco cheio, que eu excluí meu Instagram. Agora eu tô até emocionada, tô quase chorando, gente. Ai, que ódio, não faz isso. Eu sou mulherzinha, vou chorar ao vivo. Vai borrar tudo reboque, gente, pelo amor de Deus. Ari, eu queria saber de você, como é que foi essa tua trajetória, você que é ex-bancária,
Uhum. né? E como é que foi pra galera que não te conhece, meu público que não te conhece, pra quem não te conhece, como você migrou pro mercado? Tá, vamos lá. O interesse pelo mercado financeiro surgiu quando eu estava na faculdade, quando eu me formei em física médica, gente, eu tinha que prestar residência ou ir para o mestrado, né? Com o meu diploma não tem lá muitos recursos de onde você vai trabalhar. E quando a gente começou a estar lá no hospital, eu vi que, sabe quando você fala, porra, errei? Putz. Então assim, putz, eu precisei passar a faculdade inteira para descobrir que quando chegou na parte prática, eu falei, eu não me vejo fazendo isso o resto da vida. E aí um professor, né, eu fiz uma matéria optativa de economia, ele começou a me falar de finanças, não sei o quê, que o pessoal gostava muito de exatas. Eu falei, olha... E aí eu fui lá, digitei físico mercado financeiro. E aí eu conheci o Sasaki. Ele começou a me falar, e gente, eu não entendia nada. Ele começou a falar de trade, não sei o quê. Então, assim, eu comecei de uma forma muito inconsciente, porque hoje eu vejo que você tem vários ramos dentro, né, da economia. Putz, você pode ser analista, você pode trabalhar numa mesa de tesouraria, você pode trabalhar com fundos imobiliários, você pode ser um analista só de ações. E na época, gente, eu não entendia isso. Então, ele falou de trade, para mim o mercado financeiro era trade. E aí eu comecei, né, a seguir, comecei a ver os conteúdos gratuitos que tinha no portal do Trade, do Trader, muitos conteúdos seus, inclusive, que eu falei que, ele começou com aquele trem de fluxo lá, eu nunca entendi aquele sobe e desce, aquele pisca-pisca. Eu falei, gente, desculpa, não é pra mim, eu preciso a barra lá, eu entendo. E aí ficou aquele sonho guardadinho, né, e quando eu tava pra me formar, eu e minha família, né, a gente passou a pior crise, assim, financeira, e aí surgiu a oportunidade do banco, eu não tinha muito pra onde correr. E aí eu entrei no banco com a ideia de entrar para a mesa de traders, que o pessoal falava, né? E aí eu fui para a área de tecnologia, no fim acabei ficando na tecnologia, e foi ficando, e quanto mais a gente, né, a gente sempre dá essa desculpa, um dia, quando eu tiver tempo, quando eu tiver dinheiro, quando não sei o quê. E aí minha vida em São Paulo foi indo, eu fiz alguns cursos, fui na bolsa, na época tinha cursos à noite lá, e foi correndo, né, mas foi uma coisa que ficou de lado, né? E aí chegou um dia que, né, eu falei, meu, larguei o banco e falei, por que não voltar com isso? Então, assim, eu estudei durante esses anos, não que eu não tenha estudado, não tinha feito cursos. Só que não era aquela dedicação que você tem, né, realmente. Aí depois que eu saí do banco, eu falei, olha, eu vou me dedicar a isso. Só que as pessoas falam, eu não comecei do zero, eu já sabia o que é, como usava as médias, eu já sabia a maioria dos indicadores, eu tinha visto explicação sua, do pessoal do portal, de como é que fazia. E aí, a dificuldade mesmo foi com questão de método, né? Eu acho que cada pessoa tem lá o seu perfil. E o que eu gostei, na verdade, é que quando eu fui aprender análise gráfica, que o pessoal fala dos padrões, eu não entendia. E eu sou uma pessoa tipo assim, coloca lá a fórmula do desvio padrão, a professora de estatística. Mas por que a fórmula é essa, entendeu? E às vezes as pessoas não explicam. Né? O que é? O que eu estou fazendo em essência? O que eu estou calculando ali? Então você tem a média de todos os dados, eu tô calculando o quão distante esse dado está da média. Pô, todo mundo entende o que é. Você pode não saber calcular, mas você entendeu a essência da coisa. E aí, o que eu gostei muito desse método é que ele trabalha, né, com medo e ganância, medo e esperança, que é muito disso. Então, quando eu estou no gráfico, eu estou ali olhando e eu entendo os padrões de entrada como sendo isso. Então, as pessoas entendem, é a barra elefante, é a barra grande? Não, ela é a barra que eu estou enxergando. Olha, agora é a hora de ir, agora é que eu tenho que ter esperança. E quando você começa, você tem tudo trocado, que a gente não sabe o que faz. A hora que tá indo, você diz, deixa eu sair logo desse negócio aqui, deixa eu pegar isso aqui antes que volte. Então, o que eu gostei do método, para mim, é que eu tive um entendimento, coisa que com a análise gráfica, é o Morubozu, é não sei o que, eu dou a reversão, eu falo, mas para que a reversão é isso? Eu não consegui entender. Então, trouxe isso para mim. Eu acho que quando você tem um entendimento das coisas, as coisas tendem a fluir, né? Então, para mim, eu acho que foi um pouco isso que foi indo, e eu acho que eu sempre tive, é o que eu falo, as pessoas começam a imaginar quando eu estiver ganhando R$ 2.000 por dia. Eu fico, gente, eu nem pensava nisso, eu nem imaginava que trade dava tanto dinheiro, gente. Eu acho que eu era tão... Gente, eu sou uma pessoa meio bobinha, assim, nesse aspecto. Sabe quando a pessoa tá tirando você na tua cara e você não percebe? Você percebe depois? Eu sou assim, eu sou muito lerda, gente. Eu sou do interior, eu sou caipirona, não tem jeito. E eu não imaginava que o trade, ele dava tudo isso de dinheiro. Eu fui lá, eu falava, você vai fazer... Porque pra mim, gente, ganhar 200 por dia, eu já tava feliz da vida. Porque quando eu morava aqui em São Paulo, gente... A maioria das pessoas não sabe isso que eu vou te contar, tá, Coen? Mas quando eu vim pra cá, a dificuldade financeira era tão grande que o meu avô emprestou dinheiro e eu vim morar num quartinho de empregada. Então, e assim, aí você trabalha e tal, eu tava toda feliz, era meu primeiro emprego, comecei a ganhar dinheiro. Eu falei, nossa, eu conseguia pagar minhas contas, eu tava super feliz.
Mas depois de um tempo, você vai vendo, né? Putz, tá, eu pago 1.500 no aluguel de um quarto, né? Eu já tinha mudado e tal, eu pago 1.500 no aluguel de um quarto. Aí você tem transporte, tem não sei o quê. Então, em resumo, eu colocava lá que eu ganhava em média R$ 200 por dia. Só que o que eu gastava para viver era muito mais. Então, assim, não me sobrava 50 por dia. Então, quando eu via que eu ganhava 50 por dia, eu tava lá no quartinho da casa dos meus pais, eu falei, gente, peraí, a coisa aqui tá melhorzinha. Assim, a meio-dia eu já parei de trabalhar, eu falei, opa, o dia que eu comecei a fazer 200 por dia, gente do céu, eu pulava de alegria. Que eu falava, olha, não tô pagando aluguel, né? Não tem aquelas despesas que eu tinha em São Paulo. E eu tô ganhando R$ 200 por dia. Então, pra mim, aquilo, nossa, eu já tava super feliz. Quando começou a ser mais do que aquilo, aí eu comecei a me assustar. Porque eu venho de uma família que, assim, a gente não tem dinheiro, gente. Meu pai é pedreiro, então, assim, ele ganha R$ 100 e poucos por dia, gente. Então, quando eu comecei a ver mais dinheiro com aquilo, eu comecei a meio que, putz, e agora? O que eu faço com isso aqui? Né? Então, o trade, ele me deu coisas que eu nunca imaginava que eu ia ter, né? E eu acho que foi isso que ele trouxe pra minha vida. Só que, ao mesmo tempo, eu também comecei a surtar quando eu comecei a ver muito dinheiro. Então, ao mesmo tempo que eu ficava feliz que eu tava progredindo no trade, eu ficava, o que eu faço com isso agora? Então, acho que isso foi um pouco da caminhada. E eu sempre fui muito com o pezinho no chão, né? Então, primeira coisa, putz, reformei a casa dos meus pais, deixei bonitinho pra eles na velhice. Então, o primeiro dinheirinho que eu ia comprando, porra, mãe, hoje a gente vai no mercado. Não, hoje deixa que eu compro a mistura da semana. Então, foi essa troca, né? Porque eu voltei pra casa dos meus pais, assim, eu sou muito grata por isso. Na época, eu me senti meio humilhada, porque eu tava morando sozinha. Eu era independentemente financeira, né? Independente financeiramente deles. Aí você fala, olha, eu vou largar tudo e vou voltar pra casa dos meus pais. Eu falei, gente, eu saí pra ir pra faculdade. Eles me ajudaram, né? Pra eu chegar na faculdade, pra eu voltar pra casa agora e sem emprego, aos 26 anos. Eu falei, gente, e muito pelo contrário, quando eu falei que ia pedir demissão, primeira vez que eu liguei pra ele, cara, já demorou muito pra você pedir demissão, pede logo, volta pra casa, a gente vai comer arroz, feijão e ovo, é o que a gente vai comer. Então, eu acho que esse acolhimento e essa não pressão de você ter que produzir me ajudou muito. E aí, o que eu falo, pô, eu ganhava 50, meu pai ganhava 100, pô, minha filha ganhou 50, ela, né, foi lá, ganhou lá 50 todo dia, comprou a mistura da semana. Então, eu acho que isso foi me ajudando muito. Então, você ter o apoio das pessoas, assim, ajuda demais. E foi isso, eu não sei, você vai evoluindo, mas eu nunca pensei, sabe? Tipo, eu nunca imaginei na minha vida, assim. E aí você falando tudo isso, né, uma história muito bonita e, né, de vitória. E aí eu fico pensando, enquanto você falava, eu pensava, bom, se R$ 200 por dia, né, R$ 200 por dia, na média, né, são R$ 4.000 por mês, né? Uhum. Então, se você hoje, o que você demorava para ganhar num mês, num ano, você ganha hoje num dia, deve ter mudado alguma coisa aí. E hoje, né, praticamente é o que acontece. Então, a minha pergunta é, cara, de R$ 40.000 por ano, um pouco mais, menos, não importa, para R$ 40.000 por dia, então hoje, graças ao trade, graças ao seu conhecimento, ao seu esforço, você consegue em um dia, eu tenho pensado nisso para mim, tá? Então, é uma coisa que, cara, a gente consegue ganhar em um dia o que um diretor de uma empresa ganha num mês. Sim, sim. Né? Ontem passou um filme na minha cabeça. É muito porque doido. Eu nem postei o resultado total, mas ontem, por exemplo, que você falou 40, mas tinha mais a PLR, lá dava uns 60 mil por ano. Ontem foi um daqueles dias que eu, né, porque conforme você vai ganhando dinheiro, a minha ideia sempre foi ir tirando o risco. Só que aí eu vou construir a minha casinha, aí eu comecei a descobrir como tá caro as coisas. Cada vez que eu vou fazer um projetinho, gente do céu, eu fico, nossa, eu vou gastar 1 milhão e lá vai bolinha. E assim, gente, é uma casinha, entendeu? Aí isso aí. Gente, pera, é uma casinha, é um sobradinho, entendeu? Tipo, eu não tô entendendo, eu não tô fazendo um casão, não tem 30 mil quartos. E aí eu falei, aí você já fica, não, tem que ganhar mais dinheiro que tem. E aí eu subi os lotes de novo. E aí ontem eu tirei mais do que eu ganhava no ano. E é aqueles dias que você fica meio, nossa, deixa eu dar uma refletida. É surreal, né? Porque é isso que o trade faz, né? Pra quem tem o pé no chão, vai subindo, se estrutura. E mais do que isso, hoje eu olho para a parte de longo prazo, né, da carteira, porque você fala assim, gente, pera, minha carteira tá rendendo tanto, eu tinha que trabalhar o ano inteiro, entendeu? E agora eu ganho fazendo nada. Então, assim, é uma coisa que você fica, muito absurdo, assim, e abrindo aqui, Coen, que eu já não tenho vergonha de falar nada, gente, Coen, eu falo tudo aberto pra ele, que é um amigão. Acho que uma das coisas que me deu depressão no começo foi exatamente isso.
né? Tô tentando tratar até hoje, tive altos, baixos, tomei remédio, saí dos remédios, voltei pro remédio, aí fez mal, aí tirei do remédio, enfim. Foi a parte, talvez, de conseguir isso muito rápido. Que você vai, porque você não, assim, você não sabe muito o que fazer. E é aquilo, pra mim, gente, é tipo quando eu cheguei em São Paulo com o meu Windows Phone, vim lá de Botucatu, um amigo meu me deu o celular, porque eu tinha aquele de tecladinho, e era só pra ligar, gente. Eu quer falar comigo, me liga. Aí um dia quebrou, todo mundo já tinha o tal do smartphone. Aí ele, eu tenho um Windows Phone, você quer? Eu falei, uai, de graça? Quero. E aí, pra mim, tinha um WhatsApp, gente. Eu achei que eu tava arrasando, porque tinha o WhatsApp, entendeu? Eu conseguia mandar mensagem agora pra mim. Eu recebia mensagem dos meus amigos da faculdade. E aí eu cheguei aqui no banco e todo mundo ria do meu Windows Phone. E eu não entendi. Eu falei, gente, mas tem um WhatsApp igual de vocês. Então, assim, eu vim pra São Paulo e eu não entendia isso. As pessoas, a gente vai no restaurante de tal pessoa comer. E eu falava, gente, eu não tô entendendo, né? Porque na faculdade eu tinha que fazer minha comida, entendeu? Era no máximo aquela marmitinha de 10 quando você tá na época de provas. Então, quando você começa a ir nesses lugares e tal, eu acho que isso é muito legal, mas é aquilo que você falou, você sai um pouco da sua origem, né? É a mesma coisa que nem o pessoal, do carro. Por que você não se adaptou do carro? Porque, cara, carro pra mim é pra andar, é pra enfiar no meio do mato, pra ir na cachoeira, entendeu? Esse negócio não vai. Então, quando você se afasta muito da sua origem, aí eu já me fiz esse questionamento, se pra você subir, que eu vejo as pessoas grandes hoje, você tem que se adequar, que eu vejo que muita gente fica, né, que é você o quê? Ter o relógio, a bolsa, não sei o quê, a mulherada, né? Porque foi um pouco aí, gente, eu queria quase vir de pijama aqui, entendeu? Se Então, eu não adaptar, sei né? se é Se isso, adaptar à sociedade, talvez. ou é isso. Então, hoje eu vi que eu falei, gente, dane-se, eu tô bem assim, sabe? Se eu tiver que, às vezes eu fui numa concessionária olhar o carro, se eu tiver que ir de pantufa, eu vou, entendeu? Se eu tiver... Porque é isso que eu sou, gente. Na faculdade, eu ia de pijama no supermercado, eu vestia o roupão e ia, entendeu? E tudo bem. Então, é assim que eu sou, e é o que eu vejo hoje. Tipo, eu não vou ficar tentando mudar pra me adequar. Então, uma das coisas que eu vejo que o trade, talvez, que bagunçou um pouco a minha cabeça, é isso que o pessoal, mas você ganha tanto dinheiro você tem um carro popular, mas eu era tão mais feliz com o meu carrinho popular, gente, vocês não têm ideia. Queimou a lanterna, gente, mais de 2 pau, entendeu? E vai levar mais de 20 dias pra chegar. Caramba. Entendeu? E eu ainda vou ter que pagar mão de obra. Entendeu? Por uma lanterna, gente. Uma coisa, você vai numa loja de carro popular, você põe lá, nossa, o cara troca em 5 minutos. Então, assim, é isso que vale mais, né? Você ser fiel às suas origens. Então, hoje, pra mim, eu sou assim, eu falo besteira, gosto de mim quem quiser. Eu sou do jeito que eu sou, entendeu? E acho que não muda. Faço trade, acho que desde que eu comecei, gente, eu sou a mesma pessoa. Faço, compartilho, mostro as cagadas, o que deu certo, o que não deu, e acho que é isso. Mas quando a gente fala de dinheiro, né? A gente, com certeza, você também tem isso, muito seguidor e aluno teu, que deve ter essas crendices populares que acabam sabotando o ser humano, né? De crenças limitantes em relação ao dinheiro. Aquilo que a gente ouve, dinheiro não traz felicidade, dinheiro é sujo, eu nunca vou ter dinheiro, nunca vou conseguir. Só tem dinheiro quem trapaceia, quem rouba. Aquelas crenças que fazem a pessoa se sabotar e acabar perdendo o dinheiro que ela ganhou. Acontece muito isso, né? No dia a dia do trader. Uhum. E aí eu queria saber de você o seguinte. Você não acha que é bom, então, mesmo assim, mesmo com as suas origens, mesmo com os seus hábitos, com as suas crenças possibilitadoras, não limitantes, mas mesmo com as suas coisas boas que você tem, você não acha que dinheiro, de fato, é muito bom? Ou não? Não, com certeza, né? Eu acho que assim, é que eu não tinha essas crenças que dinheiro é sujo, nananá. Sim. Mas como eu vim de uma família que a gente tinha que trabalhar muito pra conseguir o dinheiro, na minha cabeça eu tinha que trabalhar, igual no banco, né? Tinha dia que eu tava... Mas você tem que ir lá, tinha dia que eu tinha que chegar lá 6 horas da manhã, que tinha reunião 7, eu tinha que terminar o slide, ver se tava... Né? Então, eu acho que é isso. Tinha às vezes que eu saía, tipo, 11 horas da noite do banco. Então, era cansativo, assim. Mas o que eu vejo é que ele vai trazendo tranquilidade. É isso que eu falei. Então, as pessoas, elas desdenham, às vezes, do pouco. E é o que eu te falei. Quando eu comecei a ganhar 200 e pouco, você concorda que eu não precisava pagar aluguel? Porque eu pagava 1.500 de aluguel, tinha as despesas. Então, eu ganhava a mesma coisa que no banco, na casa dos meus pais, sem precisar pagar 1.500. E aí, meu pensamento foi, cara, pera lá. Eu não posso viver com o resto e guardar os 1.500. E aí eu comecei a fazer reserva de emergência. E eu percebi que você ter aquela reservinha te dava mais tranquilidade para você fazer tudo na tua vida. Porque antes é o que eu falo pro pessoal. Nossa, sei lá, você tem um imprevisto, você precisa ir num médico, cara, você fica com medo sei lá, dentista. Você fica com medo de ir lá porque você não sabe quanto que o cara vai cobrar. Você fala, será que eu tenho limite no meu cartão para parcelar?
Então, você viver nessa situação, que é o que a maioria das pessoas vive, gente, não tem como a pessoa ser certa da cabeça, né? E não tem como ela fazer trade de uma forma leve, né? Então, o que eu falei, por mais que eu, gastei grana pra caramba em curso, mas eu não tinha dívidas, eu não tinha, né? Então, isso, eu acho que foi uma parte boa. E o que eu vejo hoje é que o dinheiro, sim, traz tranquilidade, né? Mas eu também aprendi que nem as pessoas, elas acham que você vai ganhar dinheiro, vai ficar na praia o dia inteiro, bebê. Cara, eu tentei, juro. Gente, é legal no primeiro mês, sei lá, nos primeiros 15 dias. Depois eu comecei a me sentir uma inútil. Eu falei, gente, eu tenho 30 anos e eu tô com a bunda no sofá o dia inteiro, fazendo nada. E aí eu comecei a ter uma crise, porque eu falei, gente, eu não sou burra. Eu falei, gente, eu devia estar fazendo alguma coisa melhor da minha vida. E ali meus sócios começaram a surtar comigo, porque eu comecei a abrir um monte de coisa. Eles falaram, nossa, o que tá acontecendo? Que assim, era a necessidade de me sentir útil, né? Então hoje quando as pessoas perguntam, por que você continua ensinando trade? Eu falei, gente, porque eu preciso me sentir útil. Eu preciso ter vocês me perguntando, fazendo... Senão eu não tenho o que fazer o dia inteiro. Eu falo, gente, eu acordo de manhã, eu faço trade, meio-dia, o resto do dia, legal, você vai pra academia. Depois você vai dar uma volta no shopping. E o resto do dia? Você vai assistir Netflix, lindo. Gente, eu não tenho uma série pra assistir mais. Porque tudo você já viu. Então, é isso que eu vejo mais hoje na minha vida. É o que eu faço que eu me sinto útil, né? Então, eu gosto muito, acho que, dessa parte, assim, de abrir as coisas. Pude saber que hoje, cara, eu gero empregos, né? Na época da pandemia, eu quase surtei. Que eu falei, gente, não, nós vamos mandar ninguém embora. Ninguém vai ser mandado embora. Nós vamos dar um jeito. Nem que a gente tire, nem que eu tenha que pagar no meu próprio bolso. Ninguém vai ser mandado embora. Então, eu acho que essa parte de, você ter e ajudar as pessoas e ser diferente, tentar ter as suas empresas, pagando um salário melhor para as pessoas, para que elas fiquem felizes. Então, eu me sinto útil com isso, né? E é isso que, assim, que eu tento levar minha vida hoje. Desde que eu voltei a operar, eu fui crescendo gradativamente, né? E você foi uma das pessoas que eu usei como benchmark para poder saber se eu tô tendo resultados bons ou não. E eu comecei a aumentar... Por quê, ué? Porque eu tenho que modelar quem tá indo bem. Eu não vou ficar modelando analista que trader na conta demo. Não posso, né? Fui trader na conta real. Mas não fala assim, você já foi analista. Eu fui, não tô treinando. Eu tenho um respeito, gente, eu também tenho. Não. Porque o dia que eu vou lá com a Pan gravar, eu fico, Pan, se eu tivesse que fazer o que você faz, eu ia fazer por 3 dias e eu ia surtar da batatinha. Porque eu não consigo, gente. O pessoal já veio pra mim, Ari, por que você não vira analista, então? Já que você Eu fico, gente, tem coisas que é o perfil, tem coisas que não é. Eu não consigo. Eu não consigo, gente. Você tá lá e a galera pergunta e não sei o quê. Eu olho assim e falo, gente, eu gostaria muito, mas eu não, eu vou cagar em... Gente, eu não vou conseguir fazer uma análise direito, entendeu? Porque eu tenho que estar no trade. É isso aí. Então, exatamente. É isso. Não dá pra fazer os dois. Não, olha só. Desculpa, então me expressei mal. Já fui analista durante muitos anos, mais tempo analista do que trader, inclusive. Mas eu não tenho como modelar um analista para poder ver como eu vou tradar. Isso que eu quis dizer. Tem que modelar quem trada, né? É outra vibe, outra linha. Eu admiro muito todos os analistas, obviamente. Mas aí eu queria saber... O que você usa, né? O que faz você não ter medo, né? Você tem uma segurança muito grande de operar uma quantidade grande de contratos como você faz hoje? Porque para poder ganhar bastante, você tem que operar uma quantidade grande de contratos e deixar o mercado andar bastante. Não adianta só operar grande ou só deixar o mercado andar. Tem que ter os dois, né? Então, poxa, eu vi um trade teu ontem. Foi ontem, né? Que teve o... eu não postei que teve o CPI. Não, tudo bem, mas eu vi o trade do CPI que teve um candle enorme do índice. E você comprou. Eu não acompanho notícia, a hora que deu... Cara, você comprou... Não, 9,5, cara. Teve o CPI, essa hora eu não trado. E você comprou. Aí eu falei, cara, ela fez esse trade do CPI com uma quantidade de contratos grande e tal. Eu não faço. Eu trado grande, mas eu não trado essa quantidade. Eu não trado quando acontece isso, porque eu falei, o candle ir pra cima e voltar e ficar totalmente aleatório, não depender da técnica, pra mim, pelo menos no momento desse, tem muita probabilidade de acontecer. Então eu não quero correr um risco de ficar negativo lá em 20 mil reais, depois tem que fazer o trade de recuperação do dia. Falar, calma, não posso perder mais 10, não posso perder depois mais 20, porque pode acontecer. Então o que ele faz você, numa hora dessa, entrar e vão pra cima e conseguir? Eu vou te falar uma coisa que eu acho que eu nunca falei pras pessoas. Eu já cheguei a tomar uma boleta de 100 pau negativa num dia. E eu fiquei tão puta que eu falei, cara, foi um dia de notícia também que deu uma barra dessa, eu lembro, foi no dólar. Porque imagina, entendeu? E aí eu fui atrás, só que esse dia foi um dos dias mais aprendizados na minha vida. Eu saí negativa no dia com uns 20 pau e pouco. E ali naquele dia que eu recuperei, eu falei, cara, por que você tem medo de tradar com mais contrato?
Tipo, eu saí no Loss, mas eu olhei assim, eu falei, cara, sabe quando você se reconhece? Eu precisei de um dia desse pra me reconhecer. Então, aí eu me reconheci, eu falei, cara, você é capaz de fazer. Por que que você... Então, eu acho que eu fui uma pessoa na vida, esse que é o ponto, acho que eu sempre tive acolhimento, família, mãe e pai. Então, meus pais, eles sempre foram, cara, faz. E eu sou uma pessoa que eu não tenho medo de fazer. Você fala pra mim, não sei o que, eu falo, tá, eu vou tentar. Então, eu vou lá fazer, e assim, quando dá errado, eu chorava, lógico que eu chorava na vida, né? Aí você vai lá, mãe, pai, eles, não, mas é assim mesmo, tenta de novo, né? Então, eu acho que desde muito... Eu nunca tive... Meus pais brincam. Quando eu era criança, eu quase matei meus pais do coração. Tinha aqueles brinquedos loucos que era pra adulto. E aí eu queria ir, eu ia e fazia meus pais ir junto. Então, eu acho que eu sempre fui isso, né? E meus pais, eles tinham muito medo disso. Que ela falou, nossa, essa daí vai dar 15 anos, vai se perder no mundo, né? Vai ser a louca que vai sair viajando, vai fazer as loucuras aí. E no fim, não, né? Então, juntou um pouco isso de não ter medo, de fazer. E é o que eu falei, o que traz a tranquilidade é... Eri, se você perder 200 mil num dia, você vai se abalar? Cara, eu tenho negócio. Eu inventei de fazer um investimento que eu não entendi. A gente tá, não invista no que vocês não entendem. Cara, eu tomei uma lambada de 5 milhões no investimento. Tá lá na justiça pra recuperar. Essa eu levei, assim, Eu nunca levei um loss desse. E aí eu fui falar com os meus, né, sócios. Eles, não, calma, porque na hora eu falei, né, eu peguei um avião, fui lá, falei, calma, a vida não é assim. Ele falou, calma, a gente vai na justiça, vai resolver, a gente tava com tudo em ordem. E na hora que eu falei, nossa, olha o prejuízo, o dinheiro de todo mundo. Eu falei, gente, aquele dia eu achei que eu ia ter um piripaque. Caramba. E ali você olha, não, foi pra justiça e tal, e aí a gente recuperou e voltamos a construir. Eu falei, e você vê que às vezes a gente se desespera na vida, então hoje eu sou muito, o que dá pra eu fazer? Né? Então você ficar estressado, nervoso, não leva a nada. Então eu aprendi a ser uma pessoa muito fria. Que foi assim, a parte do trade você não sentir, né? Então isso é bom, mas é que também foi ruim para minha vida. Que isso foi um dos outros fatores que contribuíram para depressão. Por quê? Você fica no estado apático. Se nada pode te abalar e você fica focado no fazer, você deixa de sentir. Então, eu acho que isso foi uma das coisas também que trouxe... Gente, é horrível esse estado. Juro pra vocês, quando eu tava... Porque assim, você tá comendo um bife, ou você tá comendo num hotel com estrela Michelin, a gente dá na mesma. É um estado de apatia horrível, assim. E aí eu comecei a me questionar, nossa, será que foi o trade que trouxe isso pra minha vida, né? Então, e aí eu comecei a rever as outras coisas. Mas o que eu vejo é que se você tiver a tranquilidade, né, que nem o construir uma carteira de longo prazo e você ter um dinheiro que as tuas contas tá pagas, é o que eu falei, se eu tomar um loss, sei lá, de 500 mil... Beleza, porque esse o de 5 milhões falar pra você, viu? Eu falei 5 milhões no meu próprio bolso. Eu falei, gente do céu. Inventei de investir em hidrelétrica. A gente construiu hidrelétrica para vender energia. Caramba. Porque eu falei, as empresas não vendem, nós vamos vender mais barato para as empresas. Nossa, vou ganhar horrores, né? Então, aprendizados que a gente tem. Quem muito quer, nada tem. Aquele ditado, né? Às vezes a gente quer fazer uma coisa que é um passo e a gente esquece de ver os passos principais. Então, eu falo para as pessoas, você tem que enxergar o degrau que você tá. Eu tentei olhar um degrau lá na frente sem me preocupar com cada um deles que eu tinha que subir. O que levou a isso, né? Porque a gente começou a erguer a construção sem a licença de operação. Caramba. E aí eu achei que tava tudo certo e não tava. E eu falei, gente, a construção a gente parou, puta grana já investida. E aí eu falei, e agora? O que que faz? Porque agora eu não tenho licença para operar um negócio que a gente vai construir se eu não tenho a licença para operar. Então, e aí os meus sócios, por eles serem mais velhos, eu acho que eles, né, às vezes eles falam, deixa ela nervosa, deixa ela ir lá, que aí aprende. Então, mas é a parte de você ter pessoas com experiência, que eu acho que as pessoas desdenham, e que graças no meu caminho, eu acho que eu encontrei pessoas muito boas, né? Você, o Sasaki, a Marta, né, porque a Marta, nossa, já teve dias de loss que eu liguei pra ela chorando, Marta, Adoro a Martinha. Eu caguei aqui, nossa, eu tô... Entendeu? Ela, não, calma, é assim mesmo, né? Porque meus pais já entendem disso. Minha mãe no começo só achava que eu jogava bingo, entendeu? Mas enfim, eu acho que isso que vai dando a tranquilidade, né? Para que você opere grandes lojas e, de novo, você tem que estar disposto a correr um risco. Então, se você não está disposto a perder 30, 60 mil num dia, não esteja disposto a ganhar isso também. Porque não vai. Então, não sei, gente, acho que é isso. Eu acho que assim, a gente tem a obrigação de ir evoluindo, né? Então, o que eu busco é isso. Mas hoje eu vejo que não é só no trade,
né? Eu acho que o longo prazo, como diz, gente, o longo prazo para mim, você ter lá, ajudou demais. Ajudou muito. Mas você estabelece algum limite de perda no dia pra você? Por exemplo, sei lá, se eu perder mais de X mil reais, eu paro, porque talvez eu não esteja hoje num dia bom, enxergando o dia, ou não. Você vai tradando e vai. Ó, eu penso assim, eu nunca posso perder mais do que eu ganhei no dia anterior. Então, sei lá, se no outro dia eu fiz um trade de 15, no outro dia bateu 16, você fala, ai, mas nos outros dias eu fico, mas... Cara, você tá perdendo um dia de trabalho. É. É melhor você perder um dia do que você perder 2. É. E acho que todo mundo passa pela experiência, né, de ter loss, E eu me lembro da sensação que é. Gente, a primeira vez que eu fiz o preço médio, né, eu fui no McDonald's, gente, eu catarrava e comia batata e chorava, minha mãe perguntava, eu falei, mãe, eu perdi muito dinheiro. Porque assim, foi um dia que ele levou, na época eu treinava um pouquinho, gente, sabe o que é você passar meses construindo uma coisa? É a mesma coisa quando você vai prestar vestibular, né? Que assim, eu lembro que eu tava no segundo ano, eu me inscrevi para prestar alguns, que você fala, nossa, deixa eu me testar, ver como é que é. Gente, eu não tinha passado em nada. Aí o pessoal pergunta, por que no terceiro ano eu tava estudando tanto? Eu falei, gente, porque eu não consegui passar em nada. Aí você para pra pensar, você, sei lá, primeiro ano plantando, segundo ano, chega no terceiro pra você prestar e não passar em nada. Aí eu acho que, então, aí o trade, quando eu perdi, eu lembro que eu perdi 2 meses e pouco, sabe? Num dia... Eu falei, gente, não. Então eu lembro, toda vez que eu penso, mas eu lembro daquele dia, da sensação horrível que é, porque você se sente tão bosta como ser humano. Então eu falo assim, gente, é melhor eu perder um dia de trabalho do que eu perder 2, 3. Então eu penso muito nisso. Eu fico, eu acho que você começa a desenvolver. Eu fui uma pessoa que eu era muito estressada. Ainda sou, tá? Ainda sou. Mas tudo me estressava demais, assim, num nível quando eu era mais nova. E eu acho que aí você começa a ver que nem tudo é o fim do mundo. Então eu comecei a ter mais calma para as coisas, né? Então nem tudo se resolve num dia, né? Que nem o dia que eu fui lá, que eu viajei, que eu vi, que não tinha licença, o negócio de... Aquele dia foi um dos dias que eu estressei, assim, gente, eu tava numa cidade sozinha, eu chorava, eu falei, meu Deus do céu. E ali foi um dos dias que eu tive, né? Aquele nervoso de novo, e aí você fala, aí liguei pros meus sócios, eles, não, calma, e realmente resolveu. Então, você vê que às vezes você se estressa sem necessidade, né? E, de novo, se perdesse, era o fim da tua... Não era. Então, esse é o ponto, né? Que eu acho que eu fui desenvolvendo ao longo da vida e vendo que nem tudo é tipo, preto no branco, né? Quando a gente fala sobre técnica, né? Que como eu falei aqui, eu aprendi com você bastante coisa e hoje eu uso e hoje... eu ganho dinheiro com isso, hoje eu ensino também as pessoas e algumas coisas eu comecei aprendendo com você, uma forma diferente de operar que eu não utilizava. O que você hoje tem visto de gente utilizando? Você estuda? Como é que é o seu dia a dia? Você estuda coisas novas? Você busca novidades que o mercado está utilizando? Você hoje acredita que existam coisas melhores que você ainda não sabe? Ou para você tá lá na sua e vai continuar da mesma forma, porque isso é o que funciona, não precisa aprender nada de novo. Olha, Coen, eu lembro de um dia, numa aula de mentoria, que uma pessoa falou assim, por que você não usa VWAP? E aí a pessoa pegou e falou assim, olha, eu tenho 40 anos de mercado. Você acha que eu já não tentei alguma coisa que você já não tentou? Sim. Se fosse bom, eu estaria usando. Então, aquilo foi uma lição boa pra mim. Por exemplo, sei lá, você tem o quê? 15 anos de experiência de mercado. Pô, não sei, me chamou de velho agora. Não, gente, vamos lá. Eu fui na primeira feira lá da XP, gente, a minha mão tremia. Eu não sabia o que eu falava. Eu olhava, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? A Marta tem mais de 10 anos, o Rafi tem mais de 10 anos, o André Moraes. Aí eu olhei assim, gente, eu vou fazer 4 anos de mercado. O que eu tô fazendo aqui com esses caras falando? Quem sou eu na fila do pão, né? Então, eu acho que na vida a gente tem que ter um momento de abaixar a cabeça e aprender, né? Que foi o meu momento de, tipo, olha, tem um momento de você ouvir. E tem um momento que você tem que começar a se desenvolver, né? Então, não que eu busque coisas novas, mas eu busco aprimorar dentro daquilo que eu sei, que é solidificado, como é que eu melhoro os meus resultados. Então, o pessoal fala, diário de trade, faço. Então, eu busco muito aprender com os meus erros. Eu falo, gente, não existe trader perfeito. Você sempre vai ter um defeito. E é bom que você se conheça, né? Por exemplo, se você pegar o do meu mentor, você fica mapeando. Ele sai muito rápido dos trades, porque ele opera muito pesado. Então, às vezes, eu ficava me questionando quão saudável é você operar muito pesado, se você vai sair muito... Tipo, vai dar meia barra, você vai sair do trade. Sim. Né? 1 barra, você vai sair do trade.
E eu percebi que o meu, por exemplo, lembra da parte do não ter medo? Quando você é iniciante, você toma um stop e dói demais. Então, o que eu fiz de diferença, você fala de aprimorar, ele veio de uma necessidade de operar com a minha continha pequena. Sim. Eu buscava formas de como que eu barateio o meu stop. E nisso surgiu uma coisa que é natural, né? Eu faço micro scalps dentro do trade. Quando você vai me perguntar como é que eu fiz para segurar aquilo se ia sair notícia, eu não sabia que ia sair notícia. E segundo, o stop já estava pago. Eu te mando WhatsApp a próxima vez. Porque ele ia assim, ele vai e volta, aquele vai e volta, pra mim eu gosto. Quanto mais ele enrola, eu entro, pegava uma parcial, não com o objetivo de pegar lucro no começo, mas com o objetivo de, eu peguei um pouquinho, o meu stop tá um pouquinho mais barato se ele pegar. Sim. E como ele ficou naquela lateralização e demorava, ele vai e volta, isso me deixa mais tranquila para segurar grandes lotes. Então, e é a mesma coisa que eu fazia com 2 contratos, tá? Então, eu acho que foi surgindo-se essa necessidade, né? Que eu falo, tomar um stop de barra elefante é caríssimo. Foi assim que a minha conta foi de 6 para 1.800, né? E aí eu falei, eu tenho um problema e como é que eu resolvo ele? E aí foi quando eu desenvolvi essa parte. Então, hoje, isso foi, né, acontecendo e é de mim. Então, ele anda um pouquinho, ele vai voltar, aí ele vai e volta. E naqueles vai e voltas, eu já tinha pego o stop. Então, por isso que, você tava 400 lotes e o stop. Mas se pegasse, eu ia sair 0 a 0. Entendi. Então, essa é a situação tranquila. Tipo, se der tudo Entendi. errado, eu não vou perder. Entendi. Mas você não tem medo do mercado lateral e você comprar e ele voltar tudo, você tem que estopar e no meio do caminho você comprar mais e voltar? Então, mas você lembra que esse método, ele te ensina a ver medo e ganância? Sim. Eu acho que até o meu 2º ano e meio, eu não entendia isso. Eu executava, é a barra grande, entra, stop, bonitinho. Só que depois de um tempo, você começa a enxergar literalmente... Eu vejo assim, ele indo hoje, ele, lá, o pessoal vai sair comprando, ele vai voltar. Lá, olha, ele tá vindo, o pessoal tá com medo, lá de novo. Então, você passa a enxergar isso, né? Que é a parte da experiência que eu te falei. Eu não tinha, né? E eu não sei se futuramente a gente vai aprimorar, né? Eu não penso nisso, eu penso assim, eu sou inexperiente ainda, eu tô na fase de baixar a cabeça e de aprender. Eu não vou atrás de outras coisas, tá? Sinceramente, porque eu penso assim, eu aprendi com uma pessoa que sempre vai ter a minha admiração e respeito, né? Me ensinou muito. E aquilo, ele tem 40 anos. Pra você sentar na mesa e peitar e falar pra um cara que tem 40 anos, olha, você me ensinou isso aqui, cara, mas eu aprendi a fazer um negócio, eu acho que eu tô muito inexperiente ainda pra conseguir fazer uma coisa dessa. Você entende? Então, eu acho que eu ainda tô na fase do abaixa a cabeça, ganha experiência, um dia talvez você vá aprimorar isso. Mas é quando você já, tiver realmente construído um caminho sólido, né? Eu penso nisso, assim, nesse momento, antes de pensar em evoluir alguma coisa de estratégia, né? O que eu falo para as pessoas, eu não vou deixar de reconhecer a genialidade, que foi a pessoa que inventou tudo isso. E eu falo, gente, eu sou simplesmente a pessoa que aprendeu o método e sabe reproduzir. Se você vier explicar para mim, quanto mais eu estudo e vejo, e é incrível como os padrões vai, e tudo no método foi pensado, quando tá lateral, você sabe pra onde vai estourar? Você tá enxergando a acumulação? Tô. Então, eu olho aquilo e eu tenho um respeito grande por aquilo. E eu falo, gente, quem sou eu na fila do pão, pós-Indiaré no universo, para discutir com a pessoa que inventou isso? Né? Então, é isso. Acho que hoje... E você usa tudo que ele usa, tipo... Todos os nomes, né? VBS, VSS, meus alunos usam tudo, né? VBS, VSS, eu sempre menciono eles, sempre menciono os professores que eu aprendi. Então, para mim, sempre dou crédito, obviamente. Mas você usa tudo? Você usa barra elefante, WRB, ou você usa NRB, VB? Quem tá assistindo talvez saiba ou não sabe o que a gente tá falando, mas já que eu tô aqui com ela, tem que perguntar. Posso ser sincera, nem eu sei dos nomes, gente. Tá bom, então beleza. Quando barra os outros ignorada, TTO, barra ignorada, BTTO, eu confundo os nomes. Eu confundo os nomes. Você sabe que eu falo TTO, eu esqueço um T. Sim. Top in tail, checkout, eu falo TTO, eu esqueço um T. Gente, assim, o nome é o que menos importa, né? Claro. Mas a gente usa os nomes. Mas, por exemplo, às vezes ele explicava situações. Que nem as pessoas, se você chegar para ele perguntar o que é um topo menor, ele vai falar, nossa, a Ariane é louca, não tenho ideia do que ela tá falando. Mas é uma situação que ele explica, olha, tá vendo quando o mercado faz isso, aqui você faz uma entrada. E eu falei, gente, como que eu vou ficar falando, né? Toda vez a situação, eu falei, chama de topo menor, quando ficar menor aqui, ó, pronto.
Então, algumas coisas eu coloquei, assim, a fim de facilitar e até das pessoas saberem do que eu tô falando na hora que eu tô explicando, né? Sim. Mas, assim, gente, a nomenclatura é o que menos importa. Eu tive uma aluna, ela tinha mais de 60 anos, e é o que eu falei, gente, ela não sabia mexer em computador. Assim, foi a pessoa que mais me surpreendeu, sabe? Oh. E ela ganha dinheiro, ela trabalhava como recepcionista de uma médica, depois de um ano ela pediu demissão, hoje ela vive de trade e na chacrinha dela lá, e feliz da vida, e assim, ela não sabe o nome de nada. Se você chegar pra ela e perguntar, isso aqui, ela vai falar, não, mas ela sabe onde tem a entrada. Porque foi um desafio pra mim. Eu falei, gente, eu já peguei uma criança com 12 anos. Eu falei, tá, 12, mas tamo lá, jovenzinho, né? Tá na garra ali. Agora ela, eu falei, gente, como é que eu vou fazer ela aprender uns nomes em inglês? Eu falei, cara, não. Então, assim, ela não sabe o nome de nada, mas ela sabe onde tem que entrar. E é isso, tá? E toda vez eu falo, pessoal, nos meus vídeos, todo mundo tem um setup que troca o nome. Sim. A tia também. O BOP, eu chamo tudo de BOP. Quando é BDP, eu chamo de BOP também. Entendeu? Compra um pra venda, tudo é BOP. Isso aí. Pronto. É isso aí. Todo mundo entende. Então é isso. BOP, é verdade. BOP, BDP. E qual é a... Na sua opinião, você aí que tem experiência com muitos seguidores e muitos alunos, qual é, para você, a grande diferença entre os alunos que ganham e os alunos que perdem? O que eles têm em comum? Primeiro que os alunos que eles ganham, eles vêm de uma vida mais difícil. Eu reparo isso, as pessoas, ela vem com mais garra, ela vem com mais vontade. Eu acho que assim, quanto mais necessidade a pessoa passou, mais ela vem com empenho para aquilo, né? Diferente de você ver a pessoa que, tá bom, paguei, né, e tal. Mas o que eu vejo de diferença, primeiro, a pessoa não tem pressa e ela tem o pé no chão, é que eu falo. As pessoas que não estão sonhando o dia que eu estiver ganhando R$2.000 por dia, é a pessoa que tá tipo, nossa, deixa eu aprender a ganhar 50 primeiro. Porque como o valor é pequeno, as pessoas, é o que eu falei, as pessoas desdenham muito. Porque ela quer ver o dinheiro, ela quer ver alguma coisa que faça diferença na vida dela. Só que antes de você ter alguma coisa que faça diferença na tua vida, você tem que passar pelo período do plantio, que envolve você regar e envolve uma coisa que é você ter a paciência para frutificar as coisas. E o que eu vejo que a diferença é essa. A pessoa que ela já vem, que ela vem sonhando, né? Vou ganhar muito dinheiro, é o que eu falei. Às vezes, eu acho até ruim postar valores altos, né? Eu tava até pensando nisso, falei, nossa, acho que eu podia operar uma conta com valores baixos e operar outra sem, né? Não gera engajamento. Não é o engajamento, Já tentei. é que eu acho... é que a pessoa, ela quer ver aquilo, Você né? bota Se um ganho você de não 1.000, mostra o de boletão... R$500... Se você não põe um boletão, a pessoa, ela acha que você não é capaz de produzir, né? Só que, ao mesmo tempo, a pessoa, ela fica imaginando o dia que ela vai chegar. Então, entra aquela coisa da comparação. Muito ruim. É um gap muito grande, né? Eu entre nunca eles e me a gente. comparei, né, com ninguém. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa que eu respeitei muito o meu processo e o meu tempo. Então, teve coisas que eu vi o meu mentor fazer que eu falava, cara, eu não consigo fazer isso. Passou 1 ano e meio, eu falei, cara, hoje eu consigo fazer isso. Então, que é nosso negócio voltando, você vai adicionando, né? Que o pessoal vê minhas botanegas e fala, nossa, ela é louca. O negócio voltando, ela tá adicionando mais. Isso é uma coisa, gente, se você pegar, sei lá, 1 ano de mercado, eu não fazia, eu achava loucura também. Só que eu não ficava me comparando, nossa, eu nunca imaginava, nossa, eu vou chegar no nível dele. Eu falava assim, eu quero chegar no meu 200 ali e tá bom. Então, o que eu vejo é, a pessoa que ela é mais pé no chão, que ela vai devagarzinho, geralmente ela chega lá. A pessoa que já vem muito nessa fome do, o dia que eu ganhar 2.000, não, porque o dinheiro vai resolver meus problemas, geralmente é a pessoa que acaba indo pro tudo ou nada, e a gente sabe o que o tudo ou nada no trade faz. Exatamente, né? Exatamente. Final da história a gente sabe. E acaba não dando muito certo. Então, eu acho que essa é a diferença. É a pessoa que... eu ensino tudo em 2 meses, mas eu falo, cara, você vai passar 1 ano vendo tudo isso aqui, e vai ser pouco. Então, é a pessoa que sabe disso. Agora, sei lá, eu fui fazer um presencial, aí eu recebi uns directs assim, umas caixinhas assim. Eu vou sair de lá já sabendo ser trader? E a minha vontade era de falar pra uma pessoa, nossa, você pode fazer o favor de não vir então, se você acha que em um dia você... né? Porque você fica, como assim? Então, ali você vê o quanto que a pessoa, ela é inconsciente sobre a própria coisa, né? Porque ela acha que em um dia... Eu fico, gente, o que você aprendeu em um dia? Eu não aprendi nada em um dia, entendeu? É um pouco a cada dia. Eu acho que é isso. E o que você acha dos vendedores de sonhos e ilusão?
Quando você vê mais um aparecendo, brotando por aí, fazendo uma propaganda, ou os que já existem, que você já conhece de longa data, que faz as mesmas propagandas sempre, e você sabe que no final da história, quem seguir uma pessoa dessa vai ter um final como esse aí que você deu o exemplo de que não vai ser bom. Olha, eu acho que a gente está num momento difícil, né, de saber quem realmente, né, para qualquer coisa, não é só Qualquer pro coisa. trade, né? É, primeiro, eu tenho o Instagram para produzir conteúdo. Eu entro, posto e saio. Eu não consumo. Se você for ver lá, eu sigo 100 e poucas pessoas. É você, e você pode olhar que eu nem olho para as coisas, que eu tenho que ficar, pô, você tá fazendo podcast, que eu fui perguntar, porque, gente, eu não consumo. Eu literalmente, assim, é igual WhatsApp. Sim. Chega uma hora que eu acho que acho que o Cunha até percebeu. Gente, eu odeio WhatsApp, eu odeio receber mensagem. Porque chega um ponto que eu recebo tanta, que você fica, eu fico com uma fila tão grande, que se eu for começar a ficar tentando responder, eu fico o dia inteiro na porra do celular. E aí você deixa de viver tua vida, né? Você deixa de fazer coisas. Então eu comecei a ver o quanto que a tecnologia, na verdade, tava prejudicando a minha vida em vez de ajudar. Então eu não sigo, né? Não... quer falar comigo? Cara, me liga. Porque tem dia que o povo me manda mensagem, o Marcão, que cuida da minha carteira, tem dia que ele quer que eu encerre uma exposição, gente, ele fica puto. Que ele precisa que eu entre lá pra autorizar. Sim. E aí eu falei, nós temos que arrumar um jeito de você já entrar lá e zerar por conta. Porque ele fica atrás de mim, mandando mensagem o dia inteiro, ligando, e eu, o celular tá lá na gaveta. Eu vou pra academia, o celular fica no carro. Então, acho que é isso. Mas em relação a essas pessoas, a gente vê, né? A pessoa, ela pega ali um pouco tempo. Porque assim, Quen, eu tinha algumas pessoas que eu ensinava, mas era muito em off. Quando eu comecei porque eu falava para as pessoas, olha, eu comecei a aprender, né? Nem eu sei direito. E algumas pessoas, mas era assim, pessoas que trabalhou comigo no banco, né? Eram pessoas próximas ali. E aí, quando eu virei sócia, né, do Oliver, que ele, não, mas eu quero crescer no Brasil e eu não falo idioma, a gente tinha, né, todo esse problema. E ele, não, você vai começar a ensinar pela minha empresa e você vai ter uma sala ao vivo. Né, que foi, assim, a pior experiência da minha vida. A pior experiência da minha vida. E aí foi quando eu comecei a ensinar e ter turma, e eu falei, como é que faz, né? E aí chegou um ponto que ficou uma coisa meio assim, e aquele negócio, e fica, putz, a Ariane aqui, o Oliver lá, e aí a gente falou, eu falei, o que você acha das pessoas aprenderem de mim? Eu falei, pô, legal, mas a gente precisa arrumar, então, um dublador. Aí a gente arrumou um dublador, aí começou, mas a gente tinha sala ao vivo, eu falei, e aí, a gente vai devolver o dinheiro? Porque a gente pagou o ano inteiro. Não, leva até o final. E aí, pra mim, quando acabou, eu falei, nossa, foi uma maravilha. Eu fiquei, janeiro, fevereiro, março, abril, sem ensinar, sem fazer nada, só fazendo meus tradezinhos. Aí, quando chegou em maio, eu fui fazer o meu primeiro ao vivo, a gente tava na época da pandemia ainda. Eu fui fazer um primeiro ao vivo no estúdio, todo chique. Cheguei lá, falei, nossa, gente, não sei, né? E a gente foi fazer e me pediram pra eu dar uma aula lá, né? A gente foi falar do Full Trader na época. E aí, quando terminou, aí o Indec veio falar pra mim, mano, você gosta de ensinar, né? Eu fiquei, cara, sabe aquele dia que você fez? Você fala, pô, que da hora. E ali que veio, vou voltar a fazer turma, quer saber? Eu vou voltar a ensinar. E aí eu fiz turma, aí durou um ano. Depois de um ano, eu tive uma turma que eu inventei, você viu falar desses vendedores de sonho? Eu inventei de fazer o Pix de R$1.000. Pior coisa, gente, você atrai uns seguidores que, olha, falar pra você, viu? É isso aí. E aí a galera, você explica pra ela o que ela tá comprando na mentoria, mas ela acha que ela tá comprando você, sua alma, entendeu? Exatamente isso. E aí você fala assim, Você tem que estar na casa dele, você viu o café da manhã, dá bom dia. Aí eu peguei e falei assim, não, para com isso. Aí eu dei a louca, falei, vou parar de dar mentoria, gravei um curso, falei, quer saber? Foda-se, quem quiser compre aqui, se vire pra aprender, eu me virei pra aprender, por que vocês têm tudo de mão beijada? E aí fiquei, né, alguns meses, depois acho que em setembro, as meninas, não, vamos voltar a fazer uma turma, baixou a cabeça, falei, não, vamos. Eu falei, cara, isso é diferente. Não dá mais pra ter o WhatsApp, Pariane tá lá no WhatsApp, pô. Tinha um aluno que me ligou uma vez domingo, eu saindo do cinema com a minha mãe 10 horas da noite, eu não atendi, o cara ainda me mandou uma mensagem brava porque eu não atendi ele. Cara, domingo, 10 horas da noite, o mercado tá fechado, tá? Então, ali eu comecei, cara, vamos fazer de uma forma mais... eu vou fazer o meu papel, a minha equipe faz o papel dela de dar o suporte, e eles têm que fazer o papel deles. Se todo mundo faz o seu papel, a coisa anda. Agora não dá pra gente fazer o papel de todo mundo. Quanto a essa vendança, né, de facilidade, é o que eu falo. Tem pessoas que pegam ali sem experiência, ensinam as pessoas sem saber, né, sem realmente ganhar. Só que a gente tá num ponto que não tem como você saber.
Eu acho que essa coisa da internet, gente, eu já comprei curso de outras coisas, sei lá, curso de analisar ações, esse negócio do longo prazo, já comprei cursos bons, cursos ruins, comprei vários, né, é aquilo, você não tem como saber, você não tem garantia, né, o que eu acho a pessoa eu acho que talvez, ela quer acreditar no sonho, né, de que ela vai ganhar milhões por dia, e a pessoa falar que é fácil. Eu falo, meu, olha, se fosse tão fácil, por que todo mundo já não tá? Então, eu acho que ali entra um pouco da pessoa, ela mesma se ilude, tá? Se ela acredita que aquilo é fácil, com um monte de... Porque, vamos lá, ela já tentou, não tentou? Se você tentou e falhou, pera, não é tão fácil assim. Então, se você ainda continua acreditando, então, na verdade, o problema tá que você gosta de se iludir. E quem gosta de viver na própria ilusão, não tem o que você possa fazer. A pessoa, cara, não adianta. Por mais que você abra os olhos e fale, enxerga a realidade, se ela já viu, já comprovou que não é fácil, não conseguiu fazer, e ainda tá em busca de uma coisa facinho, que é as pessoas não mandam pra você assim, não, fala pra mim onde eu tenho que entrar, onde eu tenho que sair, eu fico, cara, eu tenho que pensar. Eu termino o mercado, eu tô exausta. Eu tô exausta, cara. O pessoal, você tá passeando no shopping? Tô indo lá dando mais parecida, ver gente, tomar um pouco de sol, entendeu? Pensar em outras coisas, porque eu tô acabada, cara. Acabada. As pessoas acham que é fácil, né? Nossa, não, pra gente, acho que as pessoas devem olhar e falar, cara, não, o cara comprou lá, ganhou e tal, e agora tá na praia, tá fazendo nada. E não é assim, né? A gente sabe que deixa a gente muito cansado. Eu também, quando eu fui fazer, eu mostrei pras pessoas, acho que as pessoas têm a impressão de que eu entro no trade e ele só vai. Então, é lindo quando você vê lá, nossa, a menina ganhou 30 pau no dia. Mas às vezes eu passei um calor de 25. Eu também. Entendeu? Então eu mostrei lá, né? Eu fui fazer um trade no dólar, que eu falei, gente, antes de ir, olha o calor que eu passei aqui. É isso. E você e assim, que dia que isso vai mudar? Não vai mudar. Não vai. Então, se você tá em busca de um dia que, eu vou entrar e ele vai, cara, vai morrer procurando. Ou se achar, me liga. Exatamente. Que eu vou querer. Poucas vezes vai tão bonita. Acontece, mas poucas vezes, né, cara? Nossa, é quase nunca, né? É 5 vezes no mês, dos 200 trades que você faz. Mal sabem as pessoas que a gente bota lá o post bonitinho só no final quando tá chegando no game. Porque é que na hora do calor lá, não dá pra você filmar. Não dá pra filmar. Na hora do calor você tá assim, mano, tô tão fudido. Você tá pensando, como é que eu saio daqui? Entendeu? Você tá pensando como que você sai. Aí você acha que na hora eu vou filmar, você pode ver que eu filmo na hora que tá indo. Na hora que assim, eu já não tenho mais risco, entendeu? Porque não dá. É isso. Meu Deus, exatamente isso. Vida real. Né? Só quem treina passa por isso, né? Não tem como. Adorei. Vou te fazer uma pergunta que eu acho que você pode dar uma resposta muito boa, que é o seguinte. Imagina que a gente teve aqui no Brasil uma alta muito grande da Bolsa. A Bolsa está nos 250 mil pontos. E com isso veio muita gente querer ir para o mercado. E aí se oficializou a profissão trader. E agora as universidades estão procurando professores e turmas novas. E a juventude agora está querendo entrar nesse mundo para ser trader. Tá bom? Beleza. Primeira universidade vai lançar um curso de um universitário de trade, uma formação, né, acadêmica, e aí tem centenas, quase milhares de alunos que se matriculam no início da vida, 20 anos, 19 anos, 8 anos, para poderem ser trader. E aí tem a aula inaugural, e nessa aula inaugural, você é chamada para ser professora. Nossa, calma que meu cérebro tá processando tudo que ele falou, gente, porque ele começa assim, uma universidade. Economicamente, eu vou dizer porque é inviável esse teu plano, tá? Meu Deus, eu tô falando que gente, eu sou uma pessoa pessimista, porque, gente, a universidade, ela precisa ganhar. Ao mesmo tempo que uma pública pode ter, a particular também vai ter. Sim. E aí, ela precisa aprovar aluno. Sim. Senão ela não ganha. Aí Sim. você imagina a pessoa, ela reprovou na matéria de gerenciamento. Não, mas não vai reprovar, não vai. Então, vamos imaginar um mundo ideal. Tá ideal. Precisa processar. Gente, primeiro que se a bolsa chegar a 250 mil, tá grave que o Coen, predição do Coen. Tá vendo? Quando chegar, nós lembra e fala, Coen previu, hein? Aí, olha só, você tá no auditório e você é convidada para ser a professora que vai dar aula inaugural para esses alunos. Um bando de jovens. Quando você entra na sala, você vê um bando de jovens no auditório, plenária, lá, você lá na frente, no palco. Centenas, quase milhares de jovens de olho em você, olhando a professora mestra que chegou lá para poder dar aula inaugural. Você sabe naquele momento que o que você falar vai ficar marcado para toda a vida deles durante a universidade, depois também,
como trader. Tipo a palestra do Steve Jobs, do Steve Jobs em Nossa, Stanford, gente, essa que ele comparação deu. tá muito É isso aí, hipotética. Gente, exatamente. ele começa, não, tá lotado. Se ele fala, gente, se eu tiver que fazer uma palestra com ele chegar, não, tá lotado. Ele falar desse jeito, eu acho que eu não consigo, porque eu tenho vergonha. Olha, sabe, pô. Nossa Aí, olha só, Senhora. aí a minha pergunta é a seguinte: É. o que você falar, a mensagem que você mandar pra eles vai impactar muito a vida deles como traders, futuros traders. O que você falaria nesse momento pra eles? Cara, eu ia falar o que uma vez eu ouvi. Esteja preparado para ser o melhor. Porque no mundo do trader, o que eu falo para os meus alunos, eu falo, meu, ou você se prepara para ser o melhor, não é? É porque as pessoas vêm assim, ai, deixa eu falar um setupzinho. Ou a pessoa, né, nesse seu cenário hipotético, vai chegar na faculdade, ai, fala para mim como é que eu vou ganhar um dinheirinho. O mundo do trader, ele é só para os melhores. É o que eu falo. Eu falo, gente, são pessoas como eu que estão lá e eu não vou ter dó de tirar o dinheiro de vocês. Quando eu vejo a barra voltando, eu falo, nossa, eu vou adicionar, ou puta, vai estopar a galera. Eu não tenho dó. Os big players não têm dó. Então, ou você se prepara para ser o melhor e ser realmente, né, ser fazendo, ou você não tem chance nisso. Se a pessoa ela tá ali só pra ganhar um dinheirinho, só pra, ai, fala um negocinho pra mim, não, mas eu não quero, eu quero só esse, cara, esquece. Você não vai ser a pessoa que vai chegar lá. E pra você ser o melhor, né, a gente vê, sei lá, você vê os filmes aí do Steve Jobs, né, e tudo mais, o primeiro ingrediente é primeiro você ter paixão por aquilo que você faz. É o que eu falo para as pessoas, você vai parar de fazer trade um dia? Eu fico, gente, olha, eu acho difícil, porque na hora que você tá lá, é um negócio que dá, que você fala, meu, né? É uma adrenalina que Não é adrenalina, é pra um mim, pelo amor, menos. é um amor, Sim. assim, de fazer, que você fala, meu, é o você gostar, né? O que eu falo, eu acho que gente, eu já fiz técnico de mecânica, logística, eu já fiz tanta coisa na vida, aí faz a faculdade, eu achei que tinha acertado, nossa, errei. Aí você entra no banco na área de tecnologia, aquariana é tecnológico, eu fico, gente do céu, então perdoa, porque eu não passei nessa fila, que eu sou ruim, gente. Não, eu sou ruim, Coen. Nossa Senhora, você vê pra passar um negócio lá no dia, eu não conseguia, gente. Então, eu acho que você tem que se preparar realmente, e o ingrediente para isso é você ter paixão. Se a pessoa ela tá fazendo aquilo, é porque eu quero só um dinheirinho, eu acho que talvez num cenário hipotético, no futuro a gente tem umas inteligências artificiais ou uma coisa mais personalizada de você virar e falar assim, olha, eu tô colocando isso de dinheiro e tal, porque nem todo mundo quer investir, né? Às vezes é o que eu falo, a grande maioria vem para isso pensando no quê? No dinheiro. E é o que eu falo pra você pode ganhar dinheiro com qualquer coisa, desde que você goste daquilo que você faz, né? Então, eu lembro quando eu voltei, né, peguei firme para as coisas do trade, minha mãe, mas você não falou que você gostava desse negócio de trade? Por que você... Então, assim, o que me fez chegar mais longe é exatamente isso, o gostar. Porque se você não gosta, vai ter dias que você vai cansar, vai ter dias que você vai desanimar, vai ter dia que você vai tomar loss, vai chorar igual um condenado, entendeu? Cara, não adianta alguém dizer pra mim, nunca chorei quando eu perdi. Mentira, todo mundo já chorou, todo mundo já teve as suas fases de altos e baixos, mesmo quando você é consistente, tá? Então, eu acho que é isso. Ou você tá aqui pra ser o melhor, quando você se formar pra essas pessoas, ou você vai ficar no meio do caminho. E eu acho que as pessoas elas têm que estar cientes disso. Eu acho que é o primeiro ponto pra pessoa saber, olha, eu fico ou eu vou procurar outra coisa da vida. Vamos pro futuro agora. Imagina que você está fazendo o seu aniversário de 99 anos. Nossa, acho que eu não chego lá, mas tudo bem. Eu gosto de comer besteira. E aí, você convidou os melhores amigos, as pessoas que mais fizeram diferença na sua vida, pessoas que você mais admira, que mais te admiram, seguidores, alunos e pessoas da sua família do dia a dia. E aí as pessoas, você tá lá, né, esperando as pessoas e sentado em algum lugar e tal, as pessoas estão fazendo uma fila para poder te cumprimentar e te parabenizar por tudo que você fez, tudo que você construiu, tudo que você foi na vida delas. Nesse momento você vê as pessoas, até chegarem em você, elas estão conversando entre si. E elas estão falando de você. Suas características, coisas de você, coisas boas. E eu queria saber, quais são as características que as pessoas falariam sobre a Ariane?
Olha, Coen, primeiro que eu já acho estranho esse cenário hipotético, gente, é aquilo. Eu não fico pensando que os outros, né? Eu me preocupo muito com o que eu falo de mim mesma. Eu acho que esse é um autofoco muito grande que eu tenho comigo. Mas eu acho que se as pessoas tivessem que dizer, gente, eu tenho uma série de defeitos, mas uma série de defeitos. Só que eles acabam que eles são a minha qualidade, porque eles me fizeram chegar, né? Então, lembra que você puxa um pouco do pai, da mãe? Eu tenho uma parte que é ser porra louca, igual a minha mãe, mas ao mesmo tempo meu pai, ele é muito quieto, ele é muito caladão. E na hora que eu tô estudando, eu sou igualzinho meu pai. Então, assim, eu reconheço onde que eu sou minha mãe e onde que eu sou meu pai, né? E o meu pai, ele tem um lado teimoso. E eu sou teimosa. Então, assim, eu sou teimosa com as coisas que eu acredito. Então, eu sou muito aquilo, cara, eu vou até o fim. Eu posso errar, mas eu vou até o fim pra me entender que a minha convicção tá errada. Porque quando eu acho que eu tô certa, né, e eu falo, eu vou até o fim, não tem jeito. É aquele negócio, sabe aquele Reels o aluno chegar atrasado, a pasta é vermelha, nós vamos falar que é verde? Não vai dar muito certo comigo, porque eu vou com as minhas convicções até o fim. Eu acho que essa parte de ser a teimosa, né, por acreditar que, putz, é a mesma coisa, quando eu entrei na universidade, que nem se fala, foi muito frustrante pra mim. Porque eu achava que eu tava indo lá pra aprender, e aí eu chego lá, o cara bota a fórmula, e eu não entendo o que eu tô calculando, o que eu tô fazendo, e da onde que vem a facilidade pra explicar no trade, ver exatamente da minha teimosinha de, cara, por que é assim? Porque, não tô entendendo, mas por que o cara bota a fórmula? Eu não entendo o que eu tô fazendo, o que é uma transformada de Fourier? Eu tô decompondo uma coisa que é não periódica numa coisa periódica. Ah, então, as pessoas perguntam da onde que vem a didática pra ensinar o trade. Veio lá da minha faculdade de física, onde eu não entendia nada. E às vezes eu me questionava, eu falava, será que o professor, ele sabe? Porque a minha sensação era que às vezes ele colocava lá, e eu falava, nossa, mas será que ele tem a noção? Ou ele também, tipo, só aprendeu e pronto. Então, essa teimosia e a parte do meu pai também, assim, ele tem que entender pra fazer. Então ele fica naquela calma de, puta, ele pesquisa, ele vai, né, que nem agora ele vai fazer a minha casa. Pai, eu quero botar esse troço diferentão. Aí ele já construiu um monte de piscina. Eu falei, não, pai, mas eu quero aquela de areia, não sei o quê, bababá. E ele, nossa, dessa aqui ninguém nunca fez. Então, vem essa parte, né, que eu falo. E eu sou bastante tímida, sou bastante parecida com ele, só que eu tenho a parte da minha mãe. A minha mãe é toda, na hora do fazer, na hora que precisa, puta, sentar aqui e gravar, é a parte dela. Então, eu acho que essa junção dos dois, né, hoje, é o que eu falo, eu vejo como defeito, se ser uma pessoa teimosa não é muito fácil de conviver, mas são as coisas que me levaram longe. Então, e essa parte da teimosia que eu vejo que é uma questão muito de persistência, né, eu sempre, a hora que eu quero um negócio, igual meus pais, ai, não dá, nossa, a casa vai fazer assim, o arquiteto não dá, dá, então, eu não aceito ouvir um não dá. Né? E isso vem do quê? Da criação da minha mãe. Porque quando eu chorava, quando eu era mais novinha, ai, mãe, eu não consigo, a minha mãe falava umas palavras, a minha mãe falava, se a outra tem chaninha e faz, você também tem, você também aprende e faz. Então, é muito isso. Então, quando as pessoas estão, não dá, eu fico, nossa, eu vou até o fim pra me entender que não dá. Porque pra mim tudo dá, entende? Tudo se você tiver realmente vontade dá. Então, isso foi a mesma coisa pro trade, né, que eu te falei, olha... era caro tomar um stop de uma barra elefante, mas tem um jeito de eu tomar um stop mais barato? Talvez se eu perguntasse pro meu mentor, ele ia falar pra mim que não dá, porque você tem que seguir o plano. E eu falei, olha, tem um jeito de dar. E isso acabou fazendo eu desenvolver uma característica que é minha, que é de fazer micro scalps dentro do trade. Então, é essa parte da persistência, que de fato é uma teimosia e que vira toda essa salada, mas que de fato eu acho que fazem eu ser eu. Não sei. Caramba. Gente, eu me perdi na coisa aí, desculpa. Perdeu nada. Olha só, eu não sei você, mas eu, nesse podcast aqui, com o que eu captei, eu acabei de ganhar 5 milhões de reais. Ariane... Muito obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço pelo convite, sempre disponível para você. Obrigada pela primeira, né, a gente conversa. Gente, eu nem sei como que eu tinha o WhatsApp do Coen na época. Era aluna do portal e eu tinha o WhatsApp dele, aí eu precisava fazer live, ninguém queria fazer live comigo, eu liguei, Coen, faz uma live comigo, ninguém quer fazer. Ele, não, eu faço sim, peraí que eu vou achar uma data. Então, sempre muito agradecida, né? Eu tava lá no meu começo, não sabia o que fazer, não sabia produzir o conteúdo, olhei muitas das coisas que você fazia. Que legal. E sou muito agradecida também pelos conteúdos da época que eu tava começando, o portal, o que é a média.
sei lá, indicador, o que é um renco. A gente não sabia que era nada disso. Eu aprendi tudo olhando os vídeos do Coen. Eu acho sensacional o conteúdo que ele tem. Então é isso. Obrigada pelo convite. Espero que a conversa tenha agregado aí pra vocês. E é isso. Tamo junto. Sucesso e até a próxima. Isso aí. Valeu.